vocês? Vou compartilhar hoje, pessoal, eu faço bom dia. Já vou convidando vocês primeiramente para digitar desafio, para vocês participarem do nosso protocolo, que já está disponível lá, você já começa hoje, plena terça-feira, colocar o jejum em prática. Bom dia. Para quem me acompanha aqui, sabe que a gente tem esse canal já há muitos anos, né? Trabalhamos com jejum intermitente, estudamos a fundo. Às vezes vocês me mandam alguns vídeos de alguns profissionais falando sobre o jejum, enfim. Vocês me mandaram de uma pessoa até, me mandaram lá no perfil pessoal, uma pessoa que era muito conhecida nessa área da low carb e jejum. Inclusive ganhou muito dinheiro fazendo eventos, enfim, promovendo jejum intermitente. E agora ele, de uns tempos pra cá, essa pessoa mudou de ideia, de time, sei lá, talvez por uma questão pessoal. Comecei ontem, fiquei nervosa, estressada, normal. Toma magnésio que o estresse vai embora. A Lídia tá até ali no meu perfil pessoal. Falando sobre essa pessoa. A pessoa promovia eventos, de repente começou a falar mal do jejum e da low carb. Porque ele tá num processo agora de ganho de músculo, e agora ele inventou que o jejum perde massa magra, não sei o que. É um objetivo diferente, ok? Mas eu me pego muito nessas pessoas no longo prazo, né? De repente eles falam de uma coisa. Vocês já imaginaram se eu chegasse aqui agora e falei, gente, esqueçam o jejum e vamos pra Carbolândia, né? Vamos ser felizes agora, porque jejum não tá com nada. Passei anos da minha vida estudando aqui sobre o assunto, de repente eu vou começar a falar mal? Não, gente, sei lá, isso primeiro é uma questão de ética profissional, né? Você ter compromisso com o que você passa de informações para as pessoas. Bom dia. E isso eu sempre tive muito cuidado, né? E por isso que a gente se baseia, gente, na questão científica, né? Não é uma questão pessoal. Por mais que se agora, de repente, eu mudasse de ideia, agora eu quero ser uma pessoa bem musculosa, sei lá, vou tomar hormônios pra ganhar músculo, enfim, isso não vai acontecer, né? Não é o meu objetivo. Mas digamos que eu fosse isso. Por mais que fosse a minha escolha, agora eu quero comer mais, quero ficar grande, quero mudar o meu objetivo. Por mais que isso seja o meu... Só que é o meu objetivo pessoal, entendeu? Não tem a ver com a questão... O que eu passo para vocês não é sobre a minha vida, sobre pessoal. É uma abordagem científica, que tem relevância científica, que tem pessoas que têm a sua vida transformadas com o jejum. Percebi que o jejum me ajudou com a compulsão. Fui tentar ir na orientação de outros profissionais, minha compulsão e perda de controle retornou. Volto hoje para começar o jejum. E é isso. Eu sei que o jejum é a melhor ferramenta para controle de compulsão. Eu vou mostrar o porquê. Hoje eu vou fazer uma live diferente. Então temos dados, evidências, não é sobre mim. Porque na época ele fazia jejum, ele era a favor do jejum, fazia evento, adorava o jejum. Agora não, agora ele foi para um outro caminho, não. Esqueçam o jejum não. Até uma pessoa me perguntou sobre a questão da hipertrofia. É possível, sim, você ganhar músculo, perder gordura. Claro que para ficar da forma que algumas pessoas buscam, aquela pessoa maior, você precisa ter um aporte, às vezes, de hormônios e comer muito. E às vezes a pessoa que vai fazer jejum não vai conseguir comer aquela quantidade para ficar enorme. Eu acho que a maioria de vocês que estão aqui, né, o objetivo não é ficar enorme, né? Esse também não é o meu objetivo. E por mais que fosse, de repente agora vou ser uma competidora de bodybuilder. Brincadeira. Bom dia, Ju. Não é o meu objetivo. E mesmo que fosse... isso não vai invalidar todo o meu trabalho, meus anos de dedicação em falar do jejum e saber que o jejum continua sendo uma ferramenta incrível, independente do que eu escolha para minha vida. Eu sei que o jejum é incrível e que para muitos casos ele se aplica muito melhor do que qualquer outra estratégia. Então não é sobre mim, é o que eu falo sempre para vocês, terem cuidado com os profissionais, com pessoas, porque tem muitas pessoas que elas não separam essa questão de sobre elas, que é aquela coisa de
às vezes a pessoa tem uma necessidade de atenção, uma futilidade aumentada, que é tudo sobre ela. O que eu falo pra vocês, não é sobre mim, é sobre uma estratégia milenar. Eu sou a pessoa que vem aqui trazer informações para vocês e que divulga isso. E que divulga resultados, divulga depoimentos, né? Pessoas que transformam suas vidas. Então é algo muito maior que eu, somente isolada, né? Diferente de uma pessoa que tá lá mostrando o seu físico, mostra a sua rotina, vende produtos porque ela vive daquilo, da imagem pessoal. Né? Nosso trabalho é muito maior do que a minha imagem pessoal e individual, né? A gente trabalha aqui num projeto que envolve vidas de pessoas, transformação. E eu gosto muito dessa coisa coletiva, né? Porque não é sobre mim, né, gente? E as pessoas têm essa dificuldade. Então, direto, de repente fala de uma coisa e já muda para outra, já vende uma coisa, vende o curso da família, depois vende o curso de gestante, vende o curso de finanças, aí vende o curso de jejum, aí vende o curso de não sei o que, é uma loucura isso. Enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês um teste que a gente faz nas consultas presenciais, tá, gente? Presenciais. Olha que interessante. Ontem eu fiz esse teste e eu achei bem interessante compartilhar com vocês. Quem tem interesse na nossa consulta, digite consulta, que você vai receber as informações aí. Então, o que acontece? Uma das maravilhas do jejum, esse teste ele faz algumas marcações. Olha a parte da insulina, olha a minha insulina ali. É um valor de referência próprio desse teste, mas ó, a minha insulina está abaixo da produção mínima normal, porque eu estava em jejum, certo? Um pouquinho abaixo. Então, assim, um dos fatores que eu falo que o jejum, ele tem o maior benefício, porque reduz a insulina, é isso. Quem tem insulina baixa tem mais saúde, é menos inflamado, vive muito melhor. O fígado tá mais em descanso, o fígado vai fazer outros processos que não seja metabolizar. Quem tá com a insulina alta, o fígado praticamente ali fica trabalhando o pâncreas o tempo todo para reduzir aquele açúcar no sangue, tá? Então, é um fator. E como eu tava em jejum ontem, olha como a insulina fica super diminuída. Outro fator, coeficiente de açúcar no sangue. O meu tava no nível quase mínimo, ó, o valor vai de 2.163 até 7.300. Já aconteceu de algumas pacientes chegarem, eu pergunto, vocês estão em jejum? É uma coisa que aqui a gente consegue perceber. Quando eu vejo que a insulina tá baixa, tá tudo normal, a pessoa fala, tô em jejum, dá pra perceber. Aí quando tá alta, o que acontece? É ultrapassar esse valor de 7.000. Falei, você comeu hoje o quê? Ontem você comeu o quê? A pessoa vai dizer, comi uma pizza, né? Que era consulta. Algumas falam isso. Fui na despedida porque hoje eu vou começar, enfim. Então a gente percebe que esse açúcar no sangue fica mais alto. E até o coeficiente de açúcar na urina. Por isso, pessoal, que ali tem algumas pessoas muitas mulheres têm uma tendência a infecção urinária, porque fica com excesso de açúcar na urina. Vocês sabiam? Lembra aqueles vídeos das bactérias que eu mostrei, elas proliferando com açúcar? Imagine lá a parte ali da sua bexiga, ali a porção final, a urina sai doce mesmo, sai cheio de açúcar, proliferando todas as bactérias. Aquele vídeo deu muita polêmica, que muita gente veio falar que esse vídeo é mentira, porque no nosso corpo a gente tem ácido gástrico, que o ácido mata as bactérias. Nem sempre, né? Porque existe uma proliferação aqui de açúcar até na urina. Então quer dizer que o seu suco gástrico lá não matou as bactérias, tá? Tá cheio de açúcar ali, as bactérias estão amando. Por isso que dá aquela infecção, né, de urina, aquela questão de cândida, coceira, vaginite, que tem a ver com esse excesso de açúcar até mesmo na urina. Então, quem come muita quantidade... E, gente, é fato, porque eu já vi relatos de pessoas que, às vezes, estão no jejum, aí um dia que dá uma furada na dieta, começa a comer... Tem um dia que come muito carboidrato, e comigo é assim, tá? Quando eu consumo mais carboidrato, eu sinto a minha urina já
diferente. Eu já percebo que muda por causa desse excesso de açúcar. Então, assim, comer várias vezes ao dia aumenta a insulina, aumenta açúcar no sangue e aumenta açúcar na urina. Se fizer aquela dieta que a Nutri manda lá, que ela fica fazendo chacota na internet, falando que você pode comer de tudo, você pode ver com o tempo você vai ficar com a insulina alta, com açúcar alto e com até na urina, tá? Então, esse é um marcador excelente pra gente saber que jejum é muito superior. São dados básicos, a gente não precisa se aprofundar muito, tá? Pessoal, entrem, digitem quem tá entrando, digite desafio para vocês entrar lá no nosso protocolo que já estão disponíveis, protocolo do ovo. Outro fator que a gente tem que considerar, que eu acho muito, muito interessante, é a parte dos minerais, tá, gente? Eu tenho interesse em me consultar com você, doutora, mas não abro mão de ser vegana. Assisto os teus vídeos, mas não reparei que fala para veganos. Já vou falar sobre isso com você, sobre o veganismo, tá? Na questão do veganismo, a pessoa, por quê? Porque a gente sabe que, falando lá do açúcar, né? Dos carboidratos. As frutas, em geral, para as pessoas que têm uma questão da insulina, já é pré-diabético, tem uma sensibilidade maior com açúcar. Então, quem é vegano e consome mais frutas, realmente é mais difícil ter esse controle. Mesmo que faça jejum, quando ela vai consumir consumir muita fruta e esse açúcar pode ficar em evidência. Então, para os veganos, tem que ter um cuidado muito maior na questão das fontes dos alimentos, né? Então, a gente sabe, tem o abacate, que é mais rico em gordura, tem os vegetais, tem os legumes. Então, é uma proposta mais complexa na questão da alimentação do cardápio. Eu mesmo, assim, eu não tenho uma vivência de comer sem proteína animal. Então, até a minha expertise no cardápio, para os veganos, ela é mais reduzida, porque é algo que eu não pratico muito e a maioria dos pacientes não são veganos. A gente atende muitos vegetarianos, né, que é mais fácil. Ovo lacto vegetariano, come ovos, tem alguns que comem ovos e peixes. Ontem mesmo eu fiz um cardápio com ovos e peixes. Então fica mais fácil, né, porque as fontes de proteína com maior valor biológico são as fontes de proteína animal. Mas é possível, só que a regra, assim, a disciplina tem que ser muito grande. Porque imagina, tem muito vegano que só come, às vezes, junk food, come muita coisa. Porque a gente sabe que tem muitos produtos ali alimentícios veganos, mas são cheios de açúcar, cheios de carboidrato, enfim. Então, é possível, né? Mas tem que ter esse cuidado maior nas fontes. Então, escolher castanhas, abacate, alimentos mais ricos em gordura, azeite... equilibrar mais nessa parte, tá? E suplementar, né, gente? Porque olha assim a parte da suplementação. Pessoal que tá entrando pode digitar aí desafio sobre paciente oncológico. Bem importante o que eu vou falar agora aqui sobre a questão das vitaminas, tá? Esse aqui é a quantidade de minerais, só a parte dos minerais, ó. O meu, eu tô com muita deficiência em zinco e em fósforo. Mesmo suplementando. Quem suplementa muito ferro acaba reduzindo também o zinco. Então, por isso a importância da gente ciclar a suplementação também, né? Fazer ciclos diferentes para a gente conseguir repor todos essas vitaminas, esses minerais. Deixa eu pegar a parte aqui das vitaminas. Essa parte aqui é muito importante para o paciente oncológico, tá bom? Porque eu vou falar o porquê. Aqui a parte das vitaminas tem a ver com os efeitos antioxidantes, tá? Então, ó, o mais reduzido tá vitamina A, vitamina C e vitamina E e K. As outras ali do complexo B estão mais ou menos dentro. A B12 tá um pouco mais baixa. Ontem já fiz um soro aí com B12, já deu um up, já tô me sentindo melhor hoje. E a vitamina C? Olha só, a minha vitamina C, ela tá bem abaixo. Igual eu falo sempre pra vocês. Eu sou uma pessoa extremamente alérgica, inflamada, vim de um processo inflamatório muito grande. Minha alimentação sempre foi péssima. Teve uma época que eu coloquei silicone.
aqueles tóxicos que vai da prótese foram para minha corrente sanguínea. Eu tive aquele gel bleeding, que eles chamam, que é uma gosma, que mesmo que a prótese fique intacta, ela fica aquele suor do silicone. E através daquele contato, daquele líquido, ali tem metais pesados, toxinas. Vão tudo para a corrente sanguínea. Vão para os seus órgãos, enfim. Eu fiquei a inflamação em pessoa e retirei o silicone em 2021, se não me engano. Sempre quando eu fazia os exames, esses testes, enfim, os meus níveis de metais pesados super altos, tóxicos, sangue grosso, eu tava a inflamação em pessoa. E juntando com a alimentação também, né? Porque através da alimentação que a gente vai acumulando toxinas no nosso organismo. Desses produtos que a gente come, porcaria na rua, um monte de coisa embalada, sorvete, bolacha recheada, tudo isso a gente vai estocando, isso vai permanecendo nos nossos órgãos. Então, mesmo sendo complicado, é possível um cardápio? É possível sim, Rita, e muita disciplina, mas é possível. Então, essa deficiência de vitaminas, o que acontece? No meu caso foi o seguinte, quando a gente é muito exposto a toxinas, a inflamação, o nosso corpo, o que ele faz para tentar eliminar aquilo? Ele vai tentar eliminar através da urina, enfim, vai fazer aquele detox. Mas se você não faz jejum nunca, né? Então, seu corpo nunca vai ter tempo para fazer esse processo, certo? Porque esses processos de detoxificação, eles são mais intensos durante o jejum. Se você já tá em inflamação em pessoa, você nunca faz jejum, você começa o dia comendo pão com doce de leite, conforme a sua nutri diz que é legal, o que vai acontecer? Você vai ficar mais inflamada cada vez mais. E o que o corpo, além do jejum, qual a ferramenta que o corpo necessita para reduzir toxinas e inflamação no seu organismo? Vitaminas e minerais. São eles que fazem esse papel. E eu percebo claramente, nesses anos depois que eu fiz o explante, melhorei a alimentação, desde então eu não consumo glúten, eu evito muitas coisas. Eu sei que o queijo me inflama muito, o leite me inflama muito, mas de vez em quando eu dou uma escorregada. No glúten eu evito muito, evito mesmo. E eu percebi que o meu corpo foi se renovando esses períodos. O que aconteceu? Fui fazendo jejum, fui melhorando a alimentação, retirei as toxinas do meu corpo, que é o que gerava maior processo inflamatório, e suplementei. Falo para vocês que no último ano, além dos suplementos orais, descobri ali os benefícios dos soros, das vitaminas injetáveis, que são doses mais intensas. E eu percebi, principalmente na questão do meu sangue, melhorou muito a questão da inflamação do sangue grosso, que era onde eu tinha muito processo inflamatório. Mas mesmo assim, quando a gente vê que os níveis de antioxidantes estão baixos, vitamina C baixa, vitamina A e vitamina E baixos, o que quer dizer? Que o meu corpo gasta muito nutrientes para lidar com aquele estresse de toxinas, de inflamação, que vem da alimentação, vem do ambiente, vem do silicone, vem de várias formas. Inclusive, eu sigo um canal, um médico americano, que ele é especializado em explante. Ele fala muito ele acompanha muitas mulheres que têm vários problemas de saúde devido à prótese. E ele faz uns processos pós-explante com suplementação, com detoxificação. Eu nunca vi ele falando do jejum, mas eu vejo ele muito falando dos micronutrientes. E é muito interessante isso, né? Da vitamina C, o que eu estou fazendo? Estou fazendo soro, porque a quantidade, olha, o meu grau de deficiência da vitamina C é gigante. Dificilmente eu vou conseguir repor somente no suplemento oral, né? Porque ela excreta muito rapidamente. E eu percebi que depois das doses mais intensas do soro, os meus exames, o meu corpo desinflamou de uma forma absurda, né? Claro, faço bastante jejum intermitente, tenho cuidado com a alimentação, mas eu vou dizer, não sou perfeita, já falo pra vocês. Eu consumo álcool, às vezes consumo coisas não tão saudáveis, de vez em quando como açúcar também. Mas eu digo, mesmo tendo esses
hábitos que não são tão saudáveis, eu percebo que mesmo assim o corpo vai evoluindo. Nosso corpo é muito generoso quando a gente dá para ele ferramentas acessíveis para ele fazer o trabalho dele. O primeiro trabalho que ele gosta de fazer é detox, né? É deixar o seu fígado, o seu pâncreas, os seus rins trabalharem lá sem tanta informação de alimentos. Esse é o primeiro passo, né? Evitar esse estresse contínuo da alimentação ruim. Então, quanto ao jejum, gente, não tem dúvidas que é muito melhor você jejuar do que você seguir o cardápio da nutricionista que manda você comer pão com doce de leite na primeira refeição do dia. Pão com ovo, o que seja. É muito melhor você fazer jejum do que você já dar esse estresse, essa bomba de açúcar logo de manhã pro seu corpo. Porque o pão vira açúcar e várias coisas viram açúcar. Falei da insulina ali. Estou fazendo uma semana de jejum, comecei domingo, vou quebrar sábado. Que legal! E como que você está se sentindo? Bom dia, tenho endometriose e fiz cirurgia, estava na dieta cetogênica. Pode fazer jejum, só vai te ajudar. Jejum metabólico tem os mesmos benefícios do jejum intermitente? Tem efeitos parecidos, depende da quantidade calórica que você ingere. Que o jejum metabólico você ingere algumas calorias. Se for mínimas calorias, eu acho que os benefícios são gigantes, que são os benefícios lá da dieta que mimetiza o jejum. É meio que um jejum metabólico, né? Você tem uma ingesta de calorias mínima, mas você faz pela repetição. Então, são lá 5 dias comendo 400, 500 calorias, né? E sem proteínas, enfim, uma dieta mais restrita. O Walter Longo lá, que é um pesquisador, tem resultados excelentes. A própria restrição calórica, né? Que mesmo que não seja um jejum absoluto, mas eu vou passar 5 dias comendo uma vez no dia. Gente, já vai ter benefícios incríveis. 5 dias consecutivos. Você vai ver benefícios até mesmo de autofagia. Claro que a gente sabe que o jejum absoluto, na questão da autofagia, renovação celular, desinflamar, é a melhor abordagem, né? Porque você está dando zero estímulo para o seu corpo. Quando você ingere algumas coisas, faz um jejum mais curto, tem uma quantidade calórica, de qualquer forma, para aquela pessoa que come o dia todo, né, que começa o dia comendo coxinha, e ela conseguir fazer uma refeição no dia já é um grande avanço, né? Então a gente sempre tem que pensar em qual passo estou e onde eu quero chegar. Então, eu sempre falo que é uma redução de danos, né? É uma conquista gradativa. Dificilmente aquela pessoa que come 7 vezes ao dia vai conseguir já começar com um jejum de 3 dias. Difícil, é um processo. Então, vai aos poucos, né? O jejum noturno, ele é superior. O jejum que você para de comer lá às 5 da tarde, ele é fantástico. Por quê? Durante a noite é um período que os seus órgãos, que o seu corpo detoxifica mais, né? Seu fígado, seu pâncreas, todos os teus órgãos, eles entram nesse processo porque eles já entenderam que não é hora de comer. Não tem nada para metabolizar, eles vão trabalhar nos processos de reparo. Então tem várias estratégias, por isso que eu digo, o jejum é muito amplo, ele é muito complexo, ele tem muitas possibilidades. Aí a gente fala da suplementação, que é importante também. Idosa pode fazer jejum? Em muitos casos sim, não existe contraindicação. Tenho feito jejum 18 horas, o melhor seria variar? Pode variar, tenta um de 24 de vez em quando. Dificuldade de quebrar o jejum no café da manhã. Não como ovos, intolerante à lactose. Sei lá, faz uma carne moída com abacate. Eu também tenho esse mesmo problema. Às vezes eu consumo aqueles salames artesanais que tem proteína, uma carne moída, enfim. Um Rap 10 sem glúten é uma coisa que eu consumo com muita proteína, né? Para não dar a carga glicêmica mais alta. Eita, legal saber que fura, assim funciona e limpa. Sim, porque o fato, claro que o meu furo da dieta é muito diferente da maioria, né? Eu sou muito regrada na minha rotina.
E o fato de pelo menos 14, 15 horas todos os dias meu corpo ficar em repouso, isso já me dá benefícios adicionais. Uma coisa que também eu falo sempre, eu não como muito à noite. Então eu paro de comer geralmente. Ontem eu comi queijo e tô assim. Já fico um pouco inflamada. Então eu paro de comer, assim, eu não faço uma grande refeição à noite, que era algo que eu fazia muito. Eu era daquelas que pedia fast food 10 horas da noite e ia dormir igual um baiacu. Ou ia pro rodízio de pizza, comia tudo que via pela frente à noite e chegava em casa e ia dormir. Parecia um baiacu, né? De ter aquela sensação de inchaço, acordava com a cara desse tamanho. Porque meus órgãos à noite, né, não davam conta de metabolizar tanta coisa justamente à noite. Então hoje eu vejo que é algo que é muito saudável e que pra mim faz muita diferença é não comer muito à noite. E mesmo que eu saia às vezes para jantar, que acontece, é algo mais leve, é uma proteína. Até às vezes, igual eu falo pra vocês, às vezes consumo álcool, mas é uma quantidade mínima, não bebo cerveja. Então, eu acho que o grande segredo é evitar comer muito à noite. Isso já te dá benefícios incríveis. O que come quando se faz uma refeição por dia? Proteínas, né? Bastante proteínas, legumes, vegetais. Pode até pôr uma fruta junto, né? Na única refeição. Ó, a Jerusa fez o jejum de 7 dias e emagreceu 5 quilos. Que legal, Jerusa. Digitem desafio, pessoal. Quem tá entrando, digite desafio. A minha maior refeição geralmente é o almoço ou até umas 5 horas da tarde. Geralmente eu paro de comer às 8 da noite, mas eu digo que é a minha segunda refeição. É algo mais leve, não é a mesma quantidade. Então, geralmente, a minha maior refeição é durante o dia, nesse período aí entre meio-dia e 2, 3 da tarde, tá? Quanto de carboidrato deve ingerir, você vai testando, vai percebendo o que influencia mais na fome, como que fica. Eu vou começar meu processo de emagrecimento hoje. Estou muito acima do peso, preciso com urgência. Minha pressão está altíssima. Laís, entra lá no nosso desafio que você vai gostar. Digite desafio. Bom dia, doutora. Tô com 37 horas, tentando 72. Tô um pouco de fome. Vai no magnésio. Às vezes tem as ondas de fome, né? Estou começando a fazer o jejum intermitente, mas não quero emagrecer. Aí você tem que ter mais cuidado com a sua janela de alimentação, né? Não reduzir, tentar comer um pouco mais na janela para ficar no equilíbrio aí, para não gerar perda de peso. Então é isso. E a parte desses antioxidantes que eu tava falando, o que eu percebo? O seu corpo vai desinflamando, que você vai dando nutrientes que fazem esse papel. Você vai ficando mais equilibrado. Os seus níveis de ansiedade reduzem. A compulsão reduz. Eu falo muita gente, B12 baixa, compulsão, vontade de comer doce. Zinco baixo também influencia. Então, quando você suplementa juntamente com... Tá difícil hoje, gente. A suplementação junto com o jejum é sucesso, porque a gente une a nutrição com o processo de anti-inflamação. É sucesso, gente. Comprei um desafio, me mandaram o e-book da comida de verdade. Eu acho que dá uma olhada, entra lá no site, no direct, manda uma mensagem. Thelma, eu sempre tento de 24 horas, mas quando trabalho tenho muita tremedura. Você suplementa magnésio? Esse pessoal que treme, que tem muita vertigem, é questão da falta de eletrólitos, viu, gente? Durante o jejum pode tomar medicação, tipo magnésio? Magnésio não é uma medicação, é uma suplementação. Tomar água, doutora? Vou tomar. Na verdade, gente, é que ontem eu comi queijo, é algo que eu sei que me inflama horrores, mas às vezes eu dou uma cedida, que é difícil. Mas... vamos lá. E a minha forma de inflamar é no sistema respiratório. É no muco, às vezes na rinite, fica aquela sensação ruim. Mas vamos lá.
já logo passa. Então, é um sinal, né? Se você tem algum sinal de inflamação, provavelmente estão relacionados esses sinais com a sua alimentação. O próprio jejum é queijo e vinhos. Não, ontem eu só não tomei vinho, mas comi um queijo, estava maravilhoso, por sinal. É isso, pessoal. Quando eu gosto de compartilhar esses dados com vocês, porque a gente consegue provar por A mais B que é o que a gente fala que tem fundamento, né? Ontem eu mostrei para vocês alguns livros sobre nutrição, ó, esse aqui é Nutrição e Saúde Mental, O Poder dos Nutrientes. Outro livro interessantíssimo, Sistema Imune na Adequação Nutricional. Então, essa questão do jejum com a nutrição é o sucesso, né? É o que funciona. Esses profissionais que passam para vocês essa ideia de cardápio, que pode comer lá, tomar Coca Zero, essa blá 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 do caramba aí, que o importante é emagrecer, você pode ficar magro, o importante é estar magro. Agora, como você tá por dentro, como você vai se manter, como tá a sua imunidade, como tá a sua saúde, aí eu não sei de nada, eu só vou te passar um cardápio para você emagrecer. Então, eu acredito assim, eu acho que a nutrição atual, ela despreza completamente essa individualidade das pessoas, né? Fala que, mas a dieta geralmente é pão com doce de leite de manhã, pão com ovo, pão com geleia, arroz integral, frango seco, filé de frango. Mas é uma abordagem que despreza completamente o fator de nutrientes da pessoa. Aí a pessoa faz a dieta, não consegui, não teve resultado nenhum, né? A gente vê muitos casos. Você vai lá no nutricionista, ele te passa um cardápio, a pessoa faz tudo direitinho, sei lá, perdeu 100 gramas, né? A pessoa passou lá um mês se esforçando, dá até uma raiva, né? Você faz um jejum de 24 horas, você já perde lá 300 gramas. Aí você fica numa dieta lá um mês. Aí você vai e volta no profissional, o que ele te fala? Não, você tá fazendo alguma coisa errada, você tá comendo escondido. Você tá isso, né? Enfim. Minha rinite melhorou muito com o jejum e o corte do açúcar na minha vida. Quase não tomo antialérgico. Que legal, Mayara. Parabéns. Flávia, eu mandei direct, mas não obtive resposta. Tá, Thelma, eu vou te... você mandou ontem à noite, a gente geralmente responde no horário comercial, tá? Mas pode ficar tranquila. Fica bem tranquila que a gente vai resolver essa sua questão. É que geralmente essa questão do suporte é horário comercial. Aí às vezes as pessoas mandam mensagem 9 horas da noite, 8 horas da noite. É difícil mesmo responder no mesmo dia, tá? Estou no jejum intermitente desde setembro, perdi 8 quilos, mas queda de cabelo está intensa. Flávia, você já mediu seus níveis de ferro e de vitaminas? Principalmente B12? É o que eu falo pra vocês, gente. Quando vocês vão no médico, eu sei que é difícil dosar todos esses vitaminas, minerais. É muito dinheiro, na verdade. O exame fica caro, às vezes os médicos não gostam de pedir. Então, no máximo, pelo menos, pede para o médico pedir lá o ferro e a B12, pelo menos, né? Já vai ter. Você vê, só nesses marcadores aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itens. Mais o outro que eu mostrei pra vocês, que são muitos. Deixa eu ver aqui. Não é este. Ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 itens, mais 12, né? Muita coisa só de nutrientes. Claro que a gente nunca pede todos esses também. Mas aqui, ó, dos minerais, importante ver nível de ferro, zinco. Ó, quando o potássio tá baixo, ó, vocês estão falando da cãibra, da tremedeira. O meu potássio, o meu magnésio tá ok. Inclusive, eu tenho feito magnésio até em soro também, que é maravilhoso. Então, eu consegui regular meus níveis de magnésio. Meu magnésio sempre dava mais baixo. Outro fator que eu quero mostrar pra vocês, gente... Deixa eu ver aqui. A parte do sistema imune.
E essa minha parte era toda bagunçada quando eu estava mais inflamada. É complicado porque os médicos se baseiam na referência e não no valor ideal. É verdade, Bruna. Quando pedem com muita insistência, você vai pedir uma ferritina ali, um ferro sérico, ainda fica no valor. Mas o bom, assim, vocês já têm essa noção que o valor de referência às vezes não é o ideal. E sempre tem o valor mínimo, o valor máximo. Então, para a pessoa ficar bem, às vezes o ideal é mais para perto do máximo do que para o mínimo, tá? Principalmente quando se fala de nutrientes. Olha esse meu perfil do sistema imune. Eu estava toda bagunçada anteriormente. Mas o meu principal, ó, o meu que continua abaixo dos meus sistemas, metabolismo, na verdade, o meu tecido muscular, o meu índice de tecido muscular é mais reduzido. E a parte do estômago, intervalo intestinal. Que o meu problema, gente, sempre da minha vida foi a questão intestinal. Porque eu sempre fui uma pessoa muito alérgica, muito inflamada. Desde criança, com muitas coisas relacionadas ao meu metabolismo do estômago e intestino. Então tá aqui, ó. O restante, o meu corpo se equilibrou de uma forma excelente. Então, é possível sim, mesmo com a idade, igual eu falei, mesmo não sendo 100%, você dando atenção para algumas coisas, o nosso corpo é muito generoso nesse processo de regeneração, tá? Como fazer soro? Só faz com receita, só faz com receita. A gente aqui em São Paulo acaba indicando alguns profissionais, né, que fazem essa parte. A gente, na nossa equipe aqui da consulta, temos uma pessoa que a gente trabalha em parceria. E é isso, resultados incríveis, né? Eu sei que é algo que não é acessível, as pessoas ainda têm uma resistência. Você vê, a gente fala do suplemento oral, já é uma resistência. Fala, a pessoa toma lá 10 suplementos, aí a pessoa, as críticas, nossa, que tanto de remédio. As pessoas não entendem que suplemento não é remédio, primeiro, né? E aí quando fala dessa quantidade de soro, de nutriente mais intenso, aí é mais assustador ainda. Este teste a gente faz nas consultas, tá? Na presencial. Como faz o uso de vitamina C? Existe a vitamina C que você compra, mas não é aquela efervescente, tá, gente? Eu gosto de comprar uma em gotas, que ela é mais concentrada. E faço, como eu falei pra vocês, faço uso também dos soros, quantidade de vitamina C em soro. Então, a gente já vê estudos, já tem protocolos de estudos sobre a vitamina C, que o uso de vitamina C em altas doses, né, em doses que são aplicadas via endovenosa, que dão resultados no tratamento de câncer, que são altos níveis de antioxidantes. Olha, tem algumas opções de miligramagens mais altas no uso das ampolas ali no soro. Então, assim, a vitamina C, na minha opinião, é um dos maiores antioxidantes, poderosíssimos, e os benefícios são incríveis. Estou com 67 quilos, tirei o leite, o açúcar e o glúten e minha barriga não quer diminuir. Você já faz jejum, Salete? Você já fez jejum um pouco mais intenso? Você suplementa antioxidantes? Sobre a quantidade de meta proteica, para quem quer emagrecer, gente, não tem essa necessidade, tá? Você come conforme a fome e saciedade. Quando está fazendo jejum, pode tomar vitamina D? Pode. É isso. Whey protein, quebrar o jejum, prefiro comida de verdade, gente. O whey protein é um suplemento de proteína, um pozinho. Se você puder comer comida, melhor, tá? E eu particularmente não gosto do whey, do soro do leite. Os que geralmente eu gosto de indicar é o beef protein e a proteína do colágeno, que é outro tipo de proteína. Não gosto da proteína do leite porque para muita gente ela é extremamente inflamatória. Já vi relatos de pacientes falaram, quando eu tomo whey parece que eu comi algo podre, porque meu metabolismo, meu estômago, meu intestino não aceitam whey, porque tem esse perfil. Algumas pessoas têm essa sensibilidade a desenvolver inflamação com whey, né, da proteína do leite.
A não ser que o médico seja da mesma linha da senhora, é difícil de encontrar, é difícil. Quando falamos algo assim para quem nos consulta, eles não gostam. Exatamente, eles não gostam. Eu indico alguns médicos também, quando são casos até de uso de medicamento, mas são os que tem que ter a mesma linha. Estou em jejum preparando as marmitas e ouvindo a live. Ai, que legal, Luciene. E é isso, eu acho que cada vez mais, por causa da... Como as pessoas estão se inteirando muito dessas questões, as pessoas vão começar a ser mais seletivas e cobrar mais esse impulso do médico de estudar de a fundo. Porque, gente, a gente vê até na outra rede, pessoal, depois das canetinhas, o grande trabalho deles como médico é indicar uma dose de caneta. Ai, porque eu tô emagrecendo com a caneta, fica fazendo propaganda da caneta. Então, gente, é sério que o médico só tem isso para oferecer para o paciente? Ah, eu só tenho a canetinha aqui para você emagrecer. É sério que é só isso que existe? E se fosse a solução do universo, essas canetas, tava todo mundo ótimo. Para muita gente nem faz efeito algum. As pessoas às vezes sentem mais efeitos colaterais do que qualquer coisa. E fica, como a pessoa perde muita massa magra, a pessoa fica desnutrida, precisa ver esse fator de nutrientes, que a pessoa perde aquela capacidade de absorver nutrientes de forma eficiente. Isso não se fala, isso só vai lá te dar a caneta, só vai lá te opera e dane-se, vai com Deus. Isso é incrível. O soro pra mim é péssimo, é verdade. O whey do soro pra mim é péssimo. O whey do soro do leite. Achei que não ia aguentar 14 horas e tô fazendo 18 e 19 horas todos os dias. Que fantástico. Parabéns, hein, Kani? E ontem, na verdade, apareceu pra mim aqui uma notícia de uma moça, de uma americana, que ela teve um problema sério com o Mounjaro, que é uma canetinha aí, a tizerpatina. Ela emagreceu muito. Então ela teve resultados, mas o que aconteceu? Um ano usando eu nem postei, gente. Eu falei, eu vou postar, mas ontem eu não tava. Eu falei, se eu postar isso, eu vou ficar o dia inteiro bloqueando as pessoas, falando, as pessoas me xingando, porque vão defender. Aí eu falei, não vou postar, mas vou falar aqui na live. De novo, eu não sou contra a caneta, nada disso. Que eu acho que a pessoa que decide por esse caminho, ela também vai ter que aprender a fazer jejum, ela também vai ter que suplementar bem, senão ela não vai ter resultados. E aí, o que acontece? A moça tava falando, chorando no vídeo, eu ia até postar o vídeo dela falando que nesse 1 ano usando a tizerpatida, ela teve um problema sério de osteopenia, osteoporose. Ela começou, gente, a perder massa óssea. E de uma forma assustadora, que o médico falou que ela desenvolveu um tipo de doença que o corpo dela estava consumindo massa óssea. Fora as que perdem muita massa muscular. Você já imaginou como que... E ela estava desesperada. Gente, eu tô aqui falando o que aconteceu comigo. Não usem desenfreadamente, eu nunca imaginei que eu utilizei por 1 ano e tive esses problemas, não sei o que, não sei o que. E aí até ela tava falando inglês, que ela é americana, e eu fui ver os comentários que são os mesmos. Ai, não é culpa do remédio. Ai, que você teve transtorno alimentar, que você não comia. Enfim, aquelas coisas que a gente sempre ouve. Mas, de novo, eu não sou contra. Eu só acho que a pessoa que utiliza essa estratégia, ela tem que se atentar. Ela tem que aprender a fazer jejum direito e ela tem que suplementar. Senão ela não vai ter resultados a longo prazo e talvez os efeitos colaterais são gigantescos. Então eu falo, o médico ele tem que oferecer mais do que só te indicar um remédio. Porque só te indicar remédio, desde que seja para emagrecer ou para depressão ou para qualquer outra coisa, não é efetivo. Você não vai conseguir manter o uso de medicação para sempre sem efeitos colaterais, né? Então, até esse fator da nutrição, para quem usa remédio a longo prazo, tem uma redução de absorção de nutrientes. E se você toma remédio, você até pode emagrecer, mas você fica lá com a B12 lá no pé, você não vai ter qualidade de vida. A B12 baixa, gente, as pessoas não têm qualidade de vida. Elas não conseguem sentir alegria, elas não conseguem ter disposição, elas não conseguem viver a vida plenamente.
É fato, isso é um fator químico, bioquímico. Nosso corpo precisa de níveis eficientes de vitaminas. Se você não tem isso, você vai até se arrastando com, às vezes, o efeito do remédio mascara aquele sintoma, mas quando você para ou quando você tem um colapso, você vai sentir isso claramente. Então, sem uma nutrição adequada, você não tem qualidade de vida em nenhum caso, em nenhuma doença, desde a obesidade até um câncer. O que você acha do suplemento D3 com K2? Acho ótimo, estou no desafio pela segunda vez. Adoro, Neide, é a combinação perfeita. Que é bom para o fígado inchado, jejum. E vocês sabem que a vitamina C ela é fantástica também para o jejum, né? E para o fígado, né? A maioria das pessoas fala que o jejum intermitente gera compulsão e efeito rebote. O que vocês acham do efeito rebote, gente? Eu nunca tive efeito rebote. Continuo emagrecendo depois de 10 anos fazendo jejum. Esse efeito rebote comigo nunca aconteceu. Dieta carnívora, amo. Acho fantástica a estratégia, porque a carne e ovos é uma dieta muito rica em nutrientes. Ela tem muitos nutrientes. Agora, como eu falo, a suplementação ela sempre cabe porque a pessoa vem de uma deficiência antes das dietas, né? Ela começa a comer carne e ovos, ela vai ter níveis de nutrientes excelentes diariamente. Mas para suprir aquela necessidade de déficit já acumulado, também precisa suplementar. Estou amando sua conversa, doutora. Que legal, Salete. A vitamina C, gente, tem várias. Não comprem aquelas efervescentes. Comprem aquela... Eu vou mostrar depois nos stories a que eu tô usando. É a BioC óleo. Amor, pega pra mim. Amor. A vitamina C, aquela pequenininha, é uma em gota. BioC. Um vidrinho bem pequenininho. É um vidro. Ó, deixa eu tirar aqui. Essa daqui. Vou colocar aqui, peraí. Ó, printem. A efervescente, ela tem muitos aditivos, enfim. Eu não gosto da efervescente, gosto dessa aqui mesmo. Ó, a Adri falou que jejum foi a única estratégia que fez emagrecer e controlar a compulsão. A Adri não teve efeito rebote também, para quem perguntou. Dizer que causa efeito rebote é porque não sabe fazer o jejum intermitente, é isso. Acho que o problema é insistir em continuar comendo carboidrato. Eu acho também. Tá sem áudio, gente? Cadê o som? Peraí. E o som tá normal? Tá. Às vezes o Instagram estava normal. Não sei o que acontece às vezes. Ó, de novo aqui a vitamina C. Emagreci demais e acho que o jejum é um estilo de vida saudável e não apenas para ser feito por um período, minha opinião. E é verdade, né? Você faz, depois você mantém ali uma quantidade mínima de horas. Porque quando como só proteína, fico com enjoo. Que tipo de proteína? Acho que existe e dizer que não saber fazer jejum é uma resposta simplista. Me desculpe, fiz os cursos, desafios e faço tudo certinho. Inclusive suplementos, e já ouvi outros. Acho que existe... Você acha que existe o efeito rebote, Sharon?
Eu acredito que não seja pelo jejum, mas sim por uma questão de disfunção de hormônios, enfim, né? Não é o jejum a culpa, porque existe efeito rebote em quase tudo que você faz por um período quando você para e retorna. Mas o jejum por si só, se a gente for comparar com jejum, cirurgias, remédios, o efeito fisiológico não existe rebote. Porque ele não vai alterar o seu metabolismo a um efeito, vai gerar um efeito colateral. O medicamento sim, a cirurgia sim. Agora, se a pessoa entra no modo de deficiência hormonal, compulsão, estresse e outras coisas, não suplementa direito, pode ser que tenha sim, mas não causado pelo jejum, entende? É um mecanismo fisiológico. E esse modo é causado, o rebote existe em tudo, né? Se você faz algo e seu corpo fica em colapso, você vai voltar a engordar. Agora, assim, o equilíbrio na alimentação, esse efeito rebote eu acho que vem muito da questão do hábito da pessoa, que tem muito mais, às vezes, com vício, com uma compulsão. Indiquei muitas pessoas a você e me disseram que teve o efeito rebote. Eu acho que pode haver o rebote também quando não há a mudança dos hábitos, né? Porque às vezes a pessoa vê muito como uma dieta comum. Parei de comer carboidrato e tal. De repente, não, volto a comer tudo de uma vez porque tem uma compulsão ou até um vício. Então, não é a questão do jejum, porque se a pessoa continuar, eu acredito assim, se a pessoa continua sem mudar hábitos e continua comendo tudo que ela quer, não vai ter efeito rebote, mas ela não vai ter resultado nenhum. Ela vai continuar engordando, se inflamando cada vez mais. Então depende muito desse perfil individual. É que realmente é difícil abrir mão de alguns hábitos alimentares, né? E é isso. Mas tem que ter a parte psicológica também. Às vezes nosso problema é comer as emoções. É verdade. Mas sobre efeito rebote, acredito que tenha muito a ver com essa disfunção hormonal e tem a ver com a parte dos hábitos, da compulsão e, enfim, às vezes até psicológico mesmo. A pessoa... esses dias eu tava vendo uma moça falando que tá fazendo dieta, mas que ela tá muito triste. Ela nem tava falando do jejum, que ela vai viajar. Ela já perdeu 20 quilos, mas ela ia viajar para um país e que ela tava triste porque ela não ia poder comer as coisas que ela gosta, não ia poder ficar curtindo. Então a pessoa antes da viagem já tá preocupada com que ela vai se abster. Porque não é só o jejum. Todas as dietas, em todas as estratégias tem a abstenção. Então não tem como falar, eu tenho que me abster de algo e se eu não mudar os hábitos, vem um efeito rebote em qualquer estratégia. Então não existe nada assim intenso, genuíno e contínuo que se você parar de fazer vai ser perfeito, você vai voltar a comer. Geralmente tem essa questão da compensação mesmo. Sal grosso na água ou pedrinha de sal direto na língua, me ajuda. É ótimo. Pode tomar vitamina C? Eu tomo, gente. Daí eu tomo aqui 10 gotinhas, 12 gotinhas e ponho na água. Quatro meses fazendo jejum de 16 horas e nem tirei o pão. Me sinto outra pessoa. Disposição, bom humor e resistência ampliada. Hoje corro 12 km por dia. Antes fazia 8 no máximo. Estava com depressão. Pode ser sublingual. Conheço 2 pessoas que fizeram a cirurgia do estômago, tiveram uma mudança drástica hormonal e uma entrou na depressão e outra após a cirurgia descobrir o tumor e morreu. A cirurgia acaba sendo pior. Em alguns casos, né, dá também, porque diferente do jejum, a cirurgia é um procedimento que muda o seu corpo de forma contínua, de forma sem retorno, né? Você vai mudar a fisiologia, você vai mudar a sua anatomia. Já vi casos que as pessoas precisam reverter a cirurgia porque teve alguma alteração e a pessoa não consegue mais absorver nutrientes. Eu atendi uma paciente que ela mora em Portugal
E ela fez uma cirurgia bariátrica e ficou com muita deficiência de nutrientes, ao ponto de que, além da depressão, ela me relatou na época que a casa dela era de 2 andares. O marido dela pôs a cama dela no andar de baixo, no andar inferior, porque ela não tinha energia, gente, ela não tinha forças para subir escadas. Ela ficou 4 meses acamada. 4 meses acamada. Aí foi a deficiência dela mais drástica era o ferro. Então ela não conseguia manter os níveis mínimos de ferro. Então quando a gente fala em um procedimento cirúrgico não reversível, e algumas pessoas até tentam reverter a bariátrica, em alguns casos o médico, dependendo da estratégia de como é feita a cirurgia, ele tem uma linha ali de reversão, de ir lá e desfazer o processo. Nem sempre é possível. Mas, infelizmente, muitas pessoas até falecem pela essa questão de morrer desnutrido mesmo, porque o corpo perde toda a habilidade de absorver nutrientes. Igual eu falo, gente, a nutrição é vida. Você estar nutrido é vida. Qual B12 e ferro você indica? Eu indico vários. Geralmente a gente faz a indicação do ferro e da B12 no atendimento individualizado ali, as doses. Mas eu gosto da B12 sublingual. Cirurgia salva vidas como salvou a minha. Precisa só fazer tudo certo. Exatamente, pode ser algo que vai trazer muitos resultados. Mas como eu digo, como qualquer outra estratégia, você tem que manter o estilo de vida, né? Porque por si só, a cirurgia também, ela não segura todos os efeitos. Se você voltar a comer como antes, vai ter problemas. Pra mim, o jejum 16 horas todos os dias não funciona mais. Tenho controlado. Tenta fazer umas horas a mais de vez em quando. Fazer uns alternados, tá? Tentante pode fazer... Olha, tem várias pacientes e pessoas aí que são tentantes. Eram tentantes, melhoraram muito após o jejum. Tiveram sucesso, porque reduz a inflamação. Gente, vou deixar novamente aqui. Para quem não pegou, eu já compartilhei na parte anterior do vídeo, vocês voltem lá e assistam. Digitem desafio para vocês se inscreverem e já começar hoje. Estou fazendo jejum de 20 horas, posso fazer todos os dias? Tenta fazer e alternar também, Laura. Não quebra, B12 sublingual não quebra. Pessoal, beijão para vocês, tenham uma ótima semana. Tchau, tchau.